Boa noite, irmãos. Graça e paz em nome de Jesus, amém. Coiote, para mim é um privilégio estar aqui. Se tem alguém que se sente honrado em estar aqui, essa pessoa sou eu, porque nós nos conhecemos, acho que há 6 ou 7 anos atrás, numa das conferências missionárias, e depois nós fomos estreitando o nosso relacionamento. E a gente, ainda que um pouquinho de longe, mas nós pudemos acompanhar as lutas, os desafios, o avanço do ministério aqui, do Projeto Refúgio, os sonhos do Coiote, da Michele, e os sonhos de toda a equipe deles aqui. Então nós estamos muito gratos a Deus por estar aqui. Privilégio muito grande, nesses 13 anos, estar aqui compartilhando com você desse mover de Deus, desse movimento de Deus, através do Projeto Refúgio. Nós temos uma grande admiração pelo Coiote, e essa admiração certamente é estendida a todas as pessoas que têm somado com ele, têm estado com ele ao longo desses 13 anos. Você tem razão quando diz que há muito mais para ser feito. É possível fazer muito mais. Quando cada um de nós colocamos a nossa mão, cada um de nós colocamos a nossa gotinha, nós vamos ver um tsunami de Deus acontecendo no bairro, na cidade, no estado e em toda a nação. Então é um privilégio muito grande estar aqui com vocês. Eu quero agradecer muito. Eu moro em Maringá, minha esposa aqui, a Silene, temos 3 filhos, 5 netos, e é uma alegria, mais uma vez, sendo repetitivo, uma alegria muito grande estar aqui, conhecer o prefeito, a liderança aí de governo da cidade. Que bom que vocês estão apoiando esse projeto, certamente outros projetos também. Eu tenho dito nas igrejas que os projetos menos apoiados pela igreja e pelo governo, na maioria das cidades, são os projetos semelhantes a esse aqui. Porque a preocupação é mais umbilical. A preocupação é com o status quo. A preocupação não é com o bem-estar da sociedade. Isso nas grandes lugares onde a gente tem ido, a gente percebe isso. Mas então eu quero congratular-me com a sua visão de apoiar projetos como esse aqui. Isso aqui transforma mesmo uma sociedade. Não só do ponto de vista das estratégias de um programa bem feito, mas principalmente porque leva o único poder que pode transformar um homem e uma mulher, que é o Evangelho. Se todos os governantes do mundo, num rasgo de justiça, num rasgo de consciência, tomassem a decisão de se voltar para os excluídos, para os pobres, para os que passam fome, se todos os governantes do mundo se voltassem para isso, ainda assim eles seriam impotentes para transformar o homem. Porque transformação só através do Evangelho. Pode ajudar muito, sim, mas a transformação só através do Evangelho, porque só Jesus é que pode perdoar pecados. Só o Espírito Santo é que pode mudar uma mente, que pode mudar um coração. Então, que bom que o governo desta cidade está apoiando projetos como esse aqui. Deus abençoe na sua administração, te dê sabedoria para cada vez mais voltar-se para esse tipo de trabalho. Aos irmãos aqui de Cambé, prazer muito grande conhecer vocês. Faz 3 anos que o Coiote me convida para estar aqui nesses dias, nessa festa. Nem sempre é possível, mas desta vez, nós marcamos o ano passado, né, Coiote? Quando eu disse para ele que não poderia estar, falando, então marca para o ano que vem. Aí eu bloqueei na minha agenda, aí não teve jeito de fugir. Então estamos aqui com muita alegria. As outras vezes não vim, não é porque não quis, é porque eu não podia mesmo. E conte conosco, estamos juntos aí, na batalha, né? Primeira vez que nós nos vimos foi lá em Assis, né? E eu ouvia falar do Coiote, eles falavam do Coiote, falei, mas que coisa, né?
Coiote, é complicado esse negócio de coiote. Nós estávamos numa conferência missionária uma vez, nós tínhamos 3 preletores. Tinha a bugra, o coiote e estava um índio lá com você, né? Ó a qualidade da conferência que a gente tinha. O coiote, a bugra e o índio. Falei, isso aqui tem que dar alguma coisa, porque tem que ser alguma coisa disso aí. E certamente foi uma conferência que Deus abençoou muito. O que a gente poderia pensar num momento como esse de festa? O que é que nós poderíamos trazer para o nosso coração da palavra de Deus, nesse momento de festa, de regozijo, de vitória, de sonhos, como foi colocado aqui? E eu fiquei pensando no quais são as marcas na vida de uma pessoa, ou quais são as marcas na vida de um ministério, para avançar, para continuar crescendo, como este aqui cresceu, como este aqui avançou. Que houve um preço para pagar, que houve muitas lágrimas, muito choro, muitas noites mal dormidas, muitas frustrações, muitas decepções, mas que a perseverança permitiu que nós chegássemos até aqui nos 13 anos, e você está aqui nesta noite. Então eu queria ler um texto da palavra de Deus e extrair desse texto algumas marcas que eu entendo estão na vida do Coiote, de toda a sua equipe e na vida, portanto, deste ministério. Quero convidar os irmãos para ficarem em pé para a leitura de Gênesis no capítulo 22. Gênesis capítulo 22. Depois destas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e este lhe respondeu: eis-me aqui. E acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao 3º dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho, o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes o Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro, e ofereceu o holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se que até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela 2ª vez o anjo do Senhor a Abraão. E disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos
e juntos foram a Berseba, onde fixou residência. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós cremos na tua palavra. Cremos que a tua palavra é viva e eficaz, e que a tua palavra é poderosa para transformar mentes e corações. E nesta noite, Pai, de celebração, de festa, quando celebramos 13 anos deste ministério, nós queremos te agradecer, mas também queremos, em nome de Jesus, que nesta hora nossas mentes sejam cativas do teu Espírito Santo, para ouvirmos a tua voz e respondermos aos desafios do teu coração, para o nosso coração, para a tua glória e para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. No capítulo 12 de Gênesis, nós temos o chamado de Abraão. Quando Deus se volta para Abraão e diz: sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Um chamado para uma grande tarefa. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E eu abençoarei todas as nações da terra através da sua vida. Um grande chamado para uma grande tarefa. E chamado, queridos, é vocação. E a vocação e o chamado é uma escolha de Deus. O chamado não nasce do homem. O chamado não nasce de baixo. O chamado nasce do coração de Deus para o coração de um homem. É Deus quem chama. E Deus chama aqueles homens porque Ele tem um ato de confiança, e é Ele quem chama aqueles homens. Por isso que o chamado para vivermos para Deus, o chamado para cumprirmos a tarefa que Deus coloca em nossas mãos, e cada um de nós temos uma tarefa nas nossas mãos. Cada um de nós temos algo para responder diante de Deus, diante do chamado que Ele faz para as nossas vidas. Um dia Jesus te chamou. Um dia Jesus se revelou ao teu coração. Você compreendeu o amor de Deus, você entregou sua vida a Jesus, você nasceu de novo, você agora é filho de Deus, e como filho de Deus, você tem um grande chamado para uma grande tarefa. No reino de Deus não há melhores. No reino de Deus não há melhores. No reino de Deus há homens e mulheres comprometidos com Ele. E de homens e mulheres comprometidos é que Deus faz as coisas acontecerem. Então, quando nós olhamos para trás na nossa vida, mas no contexto que nós estamos aqui nesta noite, quando nós olhamos para trás, quando Deus começou através do Coiote este ministério, um pequeno começo, nós não podemos desprezar os pequenos começos quando eles nascem do coração de Deus para a grande tarefa que Ele coloca em nossas mãos. Todo chamado é para uma realização de uma grande tarefa. Ele disse para Abraão: eu farei de ti uma grande nação, e você abençoará todas as famílias da terra. E ele diz: eu te abençoarei para que você abençoe todas as famílias da terra. Mas quais são as marcas na vida de Abraão que fez com que ele fosse um homem bem-sucedido diante de Deus? Lá naquele chamado, Gênesis capítulo 12, sai da tua terra, da tua parentela, e se nós acompanharmos a vida de Abraão, nós vamos ver que ele foi um homem bem-sucedido, um homem que cumpriu o chamado de Deus, um homem que hoje nós temos, se nós estamos aqui é porque um dia Abraão foi um homem que cumpriu o chamado de Deus para a vida dele. É por isso que o nome de Abraão está ligado ao nome de Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Você olha para essa realidade e você percebe que este homem só teve o seu nome ligado ao nome de Deus, porque ele deixou algumas marcas da sua vida. E eu penso que essas marcas na vida de Abraão são as marcas que estão também na vida do Coiote, da sua equipe, e na vida do Projeto Refúgio. Então eu quero pensar com vocês nesta noite sobre algumas destas marcas. Em primeiro lugar,
no capítulo de no verso de número 3, quando Abraão recebe aquela ordem de Deus: toma teu filho, teu único filho, a quem tu amas, e vai e sacrifica-o em holocausto. Queridos, o holocausto no Velho Testamento era aquele sacrifício de matar o animal numa expressão de adoração a Deus. O holocausto era o sacrifício da vida de um animal, ou de um boi, ou de um carneiro, de um pombo, de acordo com aquilo que era o chamado de Deus. E Deus chama Abraão e diz: toma teu filho, teu único filho, aquele a quem tu amas, e sacrifica-o lá em holocausto, no lugar que eu vou te mostrar. O que Deus chamou Abraão é para sacrificar Isaque, que era o único filho que ele tinha, que era o filho da promessa. E o texto diz ali no capítulo de número 3, que Abraão, ele não perguntou por quê, Abraão, ele não titubeou, Abraão não questionou, Abraão não disse: mas Deus, esse é o filho da promessa, esse é o filho que o Senhor me deu, eu não pedi esse filho, eu tinha 100 anos, a minha esposa Sara tinha 90 anos, e o Senhor disse que nos daria Isaque, e agora o Senhor pega e pede para que eu sacrifique Isaque. Abraão não questionou, o texto diz que Abraão levantou para fazer aquilo que Deus havia determinado. Portanto, a primeira marca na vida de Abraão, que eu percebo, vejo que tem na vida deste ministério, é a questão da obediência. Queridos, é a atitude de obedecer a Deus que faz com que o projeto seja realizado. É a obediência que nos faz ir em frente. É a obediência que faz com que a gente rompa com todos os obstáculos e as dificuldades. É a obediência que faz com que a gente vá de encontro à vontade de Deus. É a obediência que nos empurra para aquilo que é a vontade de Deus e não a nossa. Muitas vezes nós queremos fazer a nossa vontade, quando Deus está dizendo para a gente fazer outra coisa. Então a obediência nos empurra para aquilo que é a vontade de Deus. Um coração obediente não questiona, um coração obediente não pergunta, um coração obediente faz exatamente aquilo que Deus está mandando. E nós sabemos que esta foi uma atitude na vida daqueles que começaram este ministério. Diante das dificuldades, do confronto, diante do inusitado, diante das barreiras, diante do perigo, diante das contradições, das contrariedades, esses dois homens, não foram dois homens que começaram, você e Jesus? Então você foi que começou esse ministério, porque foi um ato de obediência. A obediência faz com que o milagre aconteça. Um dia Jesus chegou para os discípulos, depois que eles pescaram a noite inteira, eles não pegaram nada, e Jesus disse assim para os discípulos: olha, lancem a rede do lado direito do barco. E aqueles discípulos disseram: mestre, nós pescamos a noite inteira e não pegamos nada, mas sob a tua palavra, porque o Senhor está mandando, nós vamos obedecer. E nós sabemos o que aconteceu, eles fizeram uma grande pesca. Um dia Deus chama Ananias, faz: Ananias, você levanta da tua casa, vai lá para a rua direita e pergunta em casa de Judas por um homem chamado Saulo. Saulo estava perseguindo a igreja, era um perseguidor da igreja. E Ananias, ele diz: Senhor, este homem tem perseguido a igreja. E Deus fala: Ananias, você vai lá, porque ele é um vaso escolhido para mim, para levar o meu nome perante gentios, reis e aos filhos de Israel. Ananias levanta para ir ao encontro daquele que era o maior perseguidor da igreja, e nós conhecemos a história. Queridos, a obediência faz o milagre acontecer. Às vezes nós queremos milagre, mas nós não queremos obedecer. Às vezes nós queremos as coisas aconteçam na nossa vida, no ministério, aonde Deus tem nos colocado, aquilo que Deus tem nos chamado a fazer, mas nós não queremos obedecer. Mas ao mesmo tempo em que nós vemos
o fruto da obediência de alguns, como nós lemos aqui em 2 textos, nós também vemos o resultado da desobediência. Um dia Moisés pega e manda 12 espias olharem a terra. Tinham caminhado pelo deserto, chegaram na entrada da terra de Canaã, pega 12 espias e manda lá para ver a terra. E eles vão lá, caminham lá por um tempo naquela terra. E eles chegam e dizem, realmente é uma terra que mana leite e mel. É uma terra que produz extraordinariamente, é uma terra boa, mas tem muitos gigantes. E daqueles 12, 10 disseram, não vai dar. Nós não vamos conseguir entrar naquela terra, porque são muitos os gigantes, os exércitos são muito fortes. Apenas 2, Josué e Caleb, falaram, nós vamos, porque Deus está conosco. E se Deus está conosco, nós vamos vencer. E nós sabemos o resultado disso. A desobediência daqueles homens fez com que eles atrasassem 40 anos a entrada na terra de Canaã. E toda a geração daqueles homens não entraram na terra de Canaã por causa da desobediência. Abraão, ele não foi questionando o Senhor. Abraão levantou-se e obedeceu. Márcio, se nós estamos aqui hoje, é porque você obedeceu aquilo que Deus colocou em seu coração. Se você não tivesse obedecido, e Deus não tivesse trazido para perto de você, homens e mulheres, certamente nós não estaríamos aqui hoje celebrando o Senhor no Projeto Refúgio. Mas há uma segunda marca na vida de Abraão, que também é uma marca na vida deste ministério. E no versículo de número 5, Abraão diz assim, então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. É interessante isso aqui. Abraão ia subir o monte e ia sacrificar Isaac. Ele ia matar Isaac, porque Deus disse que era para ele fazer isso. E ele disse para os seus servos, olha, agora vocês fiquem aqui, nós vamos subir o monte, só eu e o menino, e nós voltaremos. Ora, nós vamos adorar e nós voltaremos. Mas Abraão, ele não ia subir, não ia sacrificar Isaac, não ia colocar fogo na madeira, ia voltar sozinho, mas ele diz, voltaremos. Nós vamos lá e nós vamos adorar. A segunda marca na vida de Abraão, que o tornou um homem com o seu nome ligado ao nome de Deus, era a adoração. Queridos, para pensar comigo. Deus pediu para você entregar o seu filho e você ter uma atitude de adoração. Se Deus pedir para alguns de nós aqui, os nossos filhos, para nós mandarmos para o campo missionário, quem sabe alguns de nós vamos questionar. Porque nós não estamos dispostos a entregar os nossos filhos. E nós não estamos dispostos a adorar a Deus diante do sacrifício da adversidade. Abraão disse, nós vamos subir, nós vamos adorar. Abraão disse, nós vamos adorar, ainda que eu tenha que matar o meu filho, ainda que eu tenha que sacrificar o meu filho. Nós vamos subir, nós vamos adorar. Os momentos mais intensos de adoração, de intimidade com Deus, nascem em meio à dor, nascem em meio ao sofrimento. E como isso é diferente nos nossos dias. Nos nossos dias nós evitamos a dor, nós queremos evitar o sacrifício, nós queremos evitar o sofrimento, nós rejeitamos o preço que nós temos que pagar para pregar o Evangelho. No entanto, quando nós olhamos para os grandes momentos da vida dos homens que marcaram a história do cristianismo, os momentos de imensa adoração, de intensa adoração, vieram em meio ao sofrimento, vieram em meio à dor. Vejam se aqui não era isso. O que Abraão ia fazer? Sacrificar o seu único filho, matar o seu único filho, filho da promessa, filho que ele não pediu a Deus, filho que ele achava que não podia gerar mais, e agora Deus manda que seja sacrificado. Como é que está o coração deste homem?
caminhou 3 dias, desde a hora que ele saiu da sua casa, até chegar ao pé do monte onde ele ia sacrificar. 3 dias de caminhada, sabendo aquilo que ele ia fazer. O que passou no coração daquele homem? O que brotou no coração daquele homem, sabendo aquilo que ele ia fazer, caminhando com seu filho do lado? No entanto, ele vira para os seus servos e diz: vocês fiquem aqui, eu e o rapaz, nós iremos adorar. Você tem adorado a Deus na hora da dor? Ou será que na hora da dor nós lamentamos? Na hora do sacrifício nós lamentamos. Na hora da perda nós lamentamos. Na hora em que as coisas não acontecem como nós desejamos, nós lamentamos. Na hora que Deus pede alguma coisa para você, será que nós ficamos questionando, você fica questionando, ou você obedece e você adora? Se nós estamos aqui nesta noite, é porque houve adoração em meio à dor, houve adoração em meio às lágrimas, houve adoração em meio às frustrações, houve adoração, certamente, Coiote, naquela hora que você ficou com vontade de chutar o balde, dizer não dá mais. Houve adoração na hora em que a vontade era desistir. Primeira marca na vida de Abraão, que teve o seu nome ligado ao nome de Deus, foi obediência. Se estamos aqui porque houve obediência. A segunda marca na vida de Abraão, que colocou o seu nome ligado ao nome de Deus, foi adoração em meio à dor. E essas são marcas na vida deste ministério. Em terceiro lugar, a outra marca na vida de Abraão, que certamente está na vida deste ministério, deste projeto, está no verso de número 5. Ele diz: iremos até lá e, tendo adorado, voltaremos. Abraão, ele acreditava no impossível. Ele acreditava, ele cria, ele tinha fé de que Deus era suficientemente capaz de ressuscitar Isaac. Ele ia matar, ele ia enfiar o cutelo no coração de Isaac. Mas ele sabia que Deus era capaz de fazer o seu filho voltar à fé de novo. Por isso que ele diz: nós vamos lá, nós vamos adorar, eu vou sacrificar Isaac, mas nós voltaremos. E aí está o princípio da fé. Aí está o princípio de crer no impossível. Aqui está uma marca na vida daqueles que querem servir a Deus e daqueles que querem servir a Deus com integridade. Abraão cria. O escritor de Hebreus diz: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Diz também que sem fé é impossível agradar a Deus. Queridos, a fé nos coloca diante de Deus. A adoração nos coloca diante de nós mesmos. E a obediência coloca Deus diante dos homens. Quando a nossa vida e o ministério que Deus nos chama a realizar, firmado na obediência, na adoração, na fé, Deus age, Deus se manifesta. Nós só estamos aqui, eu quero repetir mais uma vez, Coiote, porque as decisões foram baseadas na fé. Quantas vezes você exercitou a fé e viu Deus mover o seu braço forte e suprir as necessidades materiais, as necessidades físicas, as necessidades emocionais e as necessidades espirituais? Quantas vezes? Então, se nós estamos aqui celebrando 13 anos, é porque a fé foi exercitada. E a fé, queridos, é como um músculo. A fé precisa ser exercitada. Se você não exercitar a fé, ela atrofia. E a fé é colocada nas coisas que parecem impossível. Não vai dar, não vai acontecer. Quando é que se imaginou que Deus levantaria alguém
e viria aqui e compraria esse espaço e mais um espaço. Quando é que se imaginou isso, a não ser o exercício da fé, da confiança de que Deus daria, de que Deus traria, de que Deus faria, de que Deus realizaria? Assim precisa ser na sua vida. O exercício da fé faz com que a gente veja os milagres de Deus. Agora, quais são os resultados na vida de um homem, de uma mulher, de um ministério que tem a decisão de obedecer, a decisão de adorar e a decisão de exercitar a sua fé? Veja lá no verso de número 13 e 14. Lá diz assim: depois de acontecer tudo aquilo, Abraão levou seu filho para lá, e quando Abraão levantou a mão para sacrificar o seu filho, lá no verso 13 e 14 diz assim: tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Quais são os resultados de vivermos em obediência, em adoração e em fé? Primeiro é que Deus vai prover. Aqui está, o sacrifício não deixou de ser feito, a adoração não deixou de ser feita através do sacrifício como era feito naquela época. Deus proveu o carneiro, Deus proveu o animal para o sacrifício. E é sempre assim, é Deus quem sustenta a sua obra. Em nós mesmos não há qualquer possibilidade, é Deus quem realiza o seu querer e o seu efetuar. É a provisão de Deus que vem na hora certa, no momento certo. Na vida de Abraão foi assim, na vida de muitos de nós tem sido assim, na minha vida tem sido assim, neste ministério tem sido assim. Na hora de Deus, no momento de Deus, quando é necessário ter aquilo que precisa se ter para que o ministério continue, Deus proverá, porque nós temos um Deus fiel, um Deus que não nos deixa, não nos abandona e que está comprometido conosco, porque Ele disse: estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Nós precisamos, queridos, aprender a esperar em Deus. Ele não tarda, Ele não falha. Nós temos um Deus provedor. Quando a obediência, quando a fé, quando a adoração, Deus age. E ao olharmos para esses 13 anos de ministério, quem proveu cada detalhe, quem proveu cada instrumento, quem proveu cada pessoa, não foram as igrejas, não foi o prefeito, não foram as pessoas, foi Deus que usou a igreja, que usou as pessoas, que usa o governo municipal. Mas quem provê é Deus quem toca o coração da igreja, é Deus quem toca o coração das pessoas, é Deus quem toca o coração dos governantes, para que aquilo que precisa, para que aquilo que Ele tem para a vida da cidade aconteça de uma forma plena. Em primeiro lugar, quando nós andamos em adoração, quando nós andamos em obediência, quando nós andamos em fé, nós veremos a provisão de Deus para todas as áreas, na hora de Deus, no momento de Deus. Eu poderia dar muitos testemunhos para vocês a respeito dessa verdade. Mas o segundo resultado de se andar em adoração, obediência e fé está no verso 15 e no verso 16, diz assim: então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho. Ou seja, Deus, quando nós andamos em adoração, fé e obediência, Deus vai honrar a nossa vida. Quando Ele diz: jurei por mim mesmo, Ele está dizendo: eu estou colocando a minha reputação agora a favor de você. Eu estou colocando o meu poder a favor de você. Eu estou colocando aquilo que sou a favor de você. É honra de Deus, ao Deus de Abraão. Abraão agora não tem o seu nome ligado ao nome de Deus. Não ficou um busto na praça.
não ficou o nome de um prédio, não ficou o nome de um monte chamado Monte Abraão. O nome de Abraão ficou ligado ao nome de Deus eterno, Criador e sustentador de todas as coisas. E agora, depois de milhares de anos, estamos nós aqui lembrando da vida desse homem e aplicando os princípios da vida deste homem nas nossas próprias vidas. Esse homem deixou as suas marcas na história da humanidade e nós estamos aqui em pleno século 21, lembrando deste homem e dos valores que este homem viveu durante a sua vida. Vale a pena nós olharmos para o reino de Deus, vale a pena nós investirmos, vale a pena nós adorarmos, vale a pena nós obedecermos, vale a pena nós exercitarmos a fé. Este ministério, Projeto Refúgio, está ligado sim ao nome do Senhor, porque os frutos são perceptíveis, os frutos são palpáveis, os frutos são mensuráveis, os frutos podem ser acompanhados. Eram 100 e pouco, agora 200 e pouco, depois 300, 400, 500 e eu não sei quantos mais. E isso significa que Deus está honrando a dedicação dos irmãos aqui. Em terceiro lugar, o terceiro resultado, para a gente concluir, o terceiro resultado na vida de Abraão, e o terceiro resultado na vida daquele, ou do ministério que anda em obediência, em adoração e fé, está no verso 17 e 18, quando diz assim, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Terceiro resultado na vida daqueles que têm essas marcas da obediência, da adoração e da fé, é a multiplicação. É por isso, Coiote, que eram 2, depois 10, depois 20, depois 50, depois 100, depois 150, agora 200 e quanto? 16. Multiplicação. O nosso Deus é um Deus de multiplicação. Nosso Deus não é um Deus de adição. Ele é um Deus de multiplicação. A bênção de Deus é ilimitada. Nós não podemos imaginar o que Deus pode fazer na nossa vida, na vida da nossa família, do nosso negócio, do bairro em que nós vivemos, da cidade em que nós vivemos, se nós andarmos em adoração, se nós andarmos em obediência, se nós andarmos em fé. Nós não podemos imaginar o que Deus pode fazer. Há multiplicação em Deus. E isso, irmãos, tem a ver com a mordomia do tempo que investimos no reino de Deus. Abraão foi um homem que obedeceu, sem questionar, sem perguntar por quê, sem titubear. Ele levantou e foi fazer aquilo que Deus mandou. Abraão foi um homem que adorou em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio à angústia de ser aquele que sacrificaria o seu próprio filho. E Abraão exercitou a sua fé quando ele disse, nós vamos subir e eu vou enfiar o cutelo no coração de Isaac, mas eu sei que Deus é poderoso para trazer de volta à vida. Sabe uma perguntinha que está aqui? Abraão matou Isaac ou não? Matou ou não? Diante de Deus, Abraão matou Isaac. Aos olhos de Deus, Isaac foi sacrificado. Aos olhos de Deus, Isaac foi sacrificado. Deus preservou a sua vida, mas para Deus não era o cutelo enfiado no coração de Isaac. Para Deus, ele queria atitude de obediência, de adoração e de fé. E quando Abraão revelou isso, então preservou a vida de Isaac, mas aos olhos de Deus, Isaac foi sacrificado. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, Isaac era o melhor que Abraão tinha. Isaac
era o que de mais precioso, humanamente falando, Abraão tinha. Era a coisa mais preciosa, era Isaac. E ele estava disposto a sacrificar o que era de mais precioso por causa de Deus. Será que nós estamos dispostos a sacrificar o que nós temos de mais precioso por causa de Deus? Será que a nossa intenção, o nosso projeto de vida, será que a nossa decisão de vida, será que o nosso projeto, os nossos sonhos, é quem sabe deixar as marcas da nossa vida numa praça, numa rua ou em qualquer lugar? Ou será que é deixar o nosso nome ligado ao nome de Deus? Será que nós estamos interessados em quando as pessoas se lembrarem de nós, vão dizer: aquele é um homem, aquela é uma mulher que tem o seu nome ligado ao nome de Deus, por causa da adoração, da obediência e da fé que ela e que ele revelou ao longo da sua vida. O que Deus quer, meu caro pastor Márcio Carvalho, o que Deus quer é que você continue exercitando esses valores. Adoração a Deus em meio às lutas. Haverão lutas, terão dificuldades, mas tem que haver adoração, tem que haver obediência, tem que haver fé. E assim nós haveremos de ver o nome de Deus sendo exaltado, sendo glorificado e sendo honrado através da sua vida, de toda a sua equipe e através deste ministério. Que o Senhor abençoe e que daqui 5, 6, daqui talvez outros 13 anos, se Jesus não voltar, a gente vai poder chegar aqui e lembrar daquilo que era hoje, mas daquilo que Deus fez ao longo dos anos. E você está aqui, não fique de fora. Diga para a pessoa que está do teu lado: não fique de fora. Seja alguém que esteja ligado com Deus e ligado com este movimento de restauração, de refúgio. Sabe o que é um refúgio? Nem sei se o Coyote já pensou a respeito disso. Sabe o que é um refúgio? Refúgio é aquele lugar onde as pessoas vão e elas se sentem seguras, elas se sentem amadas, elas se sentem protegidas, elas se sentem valorizadas. Talvez o melhor exemplo que nós podemos dar para um refúgio é o braço do pai e da mãe. Uma criança quando fica com medo, uma criança quando ela fica temerosa, uma criança quando fica sem saber o que fazer, ela corre para o braço do pai e da mãe. E ali, ao ser agasalhada, ela se aquieta, porque ela encontra um lugar de refúgio. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E este lugar é um lugar de Deus, para ser refúgio na vida de muitos. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus continue te abençoar. Toda a sua equipe, todos aqueles que estão ligados a este movimento. Que Deus te abençoe e continue firme, porque há grandes coisas ainda que Deus quer fazer através deste ministério. Vamos ficar em pé para orar. Senhor, nós queremos agradecer-te, porque Tu és um Deus fiel, porque Tu és o Deus que está conosco, porque Tu és o Deus que não nos deixa, que não nos abandona. Pai, é tão bom nós olharmos para a Tua palavra, e a Tua palavra diz que nós não devemos desprezar os pequenos começos. Olhamos para 13 anos atrás, aquele pequeno começo de sacrifício, de caminhar a pé, de pegar o ônibus, de chegar à praça, de começar os contatos, aquele pequeno começo. Pai, nós te louvamos porque ao longo desses anos todos, a Tua boa mão tem estado sobre a vida destes amados, e a Tua boa mão tem estado sobre a vida deste ministério. E nós queremos glorificar o Teu nome e te agradecer por isso.
E queremos, Pai, nesta hora, dizer que a expectativa do nosso coração é que grandes coisas aconteçam através deste ministério. Que vidas sejam restauradas, que crianças sejam amadas, que homens e mulheres sejam recuperados através do amor, através da dedicação, através do companheirismo, através do refúgio, através deste lugar. Muitas vidas, onde não encontram refúgio, possam encontrar aqui. Encontrarão sim, porque Tu és o Deus que é refúgio, que é fortaleza. Eu quero Te agradecer pela vida do Coyote, pela vida da Michele, quero Te agradecer pela sua família, quero Te agradecer pela equipe, pelos homens e mulheres que o Senhor tem levantado para caminhar com Ele, pelos profissionais, por aqueles que dedicam tempo integral, por aqueles que são voluntários. Quero Te agradecer pelo governo desta cidade, que tem sido, ó Deus, um parceiro fiel neste ministério, porque compreende e entende que este ministério alcança vidas, restaura vidas. Senhor, nós queremos colocar o governo desta cidade em Tuas mãos, o prefeito que aqui está. Abençoa o seu coração, a sua família, dá-lhe sabedoria, Senhor, na administração dos recursos, ó Deus, que vem do Senhor, e que ele saiba que terá que prestar contas ao Senhor. E nós sabemos, ó Deus, que Tu és um Deus fiel. Nós Te agradecemos por tudo, nós adoramos o Teu nome, nós glorificamos o Teu nome por esses 13 anos, por todos aqueles que passaram por este lugar, por aqueles que estão passando, por aqueles que ainda passarão e experimentarão do Teu amor e da Tua graça através da vida dos Teus servos. Nós Te agradecemos, Te louvamos e Te bendizemos no nome de Jesus. Amém e amém.